Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você já me acompanha lá no TikTok ou no Instagram, provavelmente você já conhece um pouquinho da minha vida aqui na Europa, Noruega. Mas se você chegou por agora, prazer, eu sou a Karen, uma brasileira que mora na Noruega há 3 anos. E hoje eu decidi vir aqui e contar uma história pra vocês que eu sempre recebo perguntas nas minhas redes sociais. Mas Karen, como você veio parar na Noruega? Senta que lá vem história! Parece até que eu acordei um dia e falei, vou mudar pra Noruega. Mas não foi bem assim. E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês toda essa história de como eu vim parar aqui, como foi me mudar pra um país totalmente diferente, uma cultura totalmente assim, oposta do Brasil, como foi o processo de imigração, como foi casar com um norueguês, adaptação, idioma, trabalho, amizades, enfim, como foram esses últimos 3 anos vivendo na Noruega. E então, se você tem curiosidade de saber como é começar uma vida do zero em outro país, fica aqui até o final do vídeo. Vamos começar do começo. Eu me mudei pra Noruega em 2023, mas vamos voltar lá pra 2022, que foi quando eu conheci meu marido. Então, antes de eu começar essa parte, pra chegar na parte que eu conheci ele, vou começar com isso aqui, ó. Eu morava no Brasil, sozinha, eu tinha 19 anos e eu tava juntando dinheiro porque eu queria fazer intercâmbio, sabe? Eu, inclusive, tava aprendendo inglês, sabe? Na época da pandemia, então, assim, no período que eu conheci Sebastian, meu marido, eu tava aprendendo inglês, então, assim, ajudou bastante conversar com ele pra praticar o inglês. Mas, enfim, eu tava juntando dinheiro, eu trabalhava, pagava minhas contas e o resto eu juntava dinheiro porque eu queria fazer intercâmbio, fazer faculdade pra deixar claro como que foi o começo. Aí eu tava um dia, eu lembro do dia que eu baixei o Tinder, gente, no dia 10 de fevereiro de 2022. Eu lembro até a data, porque eu tenho esse print aqui que eu tirei, foi quando a gente começou a conversar. Primeiro nas primeiras semanas a gente tava conversando mais pra se conhecer e tal. E sabe que foi, cara, a conexão que a gente teve foi tão inacreditável que na mesma semana que eu conheci ele, eu deletei o Tinder. E ele também, e a gente só ficou conversando um com o outro. E eu lembro que a gente ficou nesse, né, relacionamento à distância, que depois de um mês ficou mais sério, assim, de conversa, né? Ficou mais sério e foi quando a gente começou o relacionamento à distância. E eu lembro que a gente sempre ficava conversando todos os dias por um ano. E, tipo assim, sempre final de semana a gente ligava de chamada de vídeo, a gente ficava conversando por horas. Eu lembro que o coitado ficava indo dormir de madrugada, né? Porque na Noruega tem esse fuso horário 5 horas a mais que o Brasil, então, tipo, era de tarde e aqui já era, tipo, de noite, e aí ele ficava lá conversando comigo, aí a gente ficava conversando, era muito legal. E foi como a gente começou, né, a ter essa conexão e os sentimentos cresceram e tal, né? E aí começamos a conversar, por que você não vem aqui me visitar um dia e tal? A gente começou a falar isso um pro outro, eu falei, adoraria, né? E como eu já tava juntando dinheiro também pra poder estudar fora, aí foi quando ele também falou assim, por que não eu vou aí te visitar? Eu falei, então vem, né? E aí ele foi me visitar no Brasil em 2022, não, 2023, depois de um ano conversando e tal, aí a gente marcou, depois de uns meses, né, dele vir pro Brasil, ele comprou a passagem no Natal, e em março ele foi pro Brasil, e eu sou de Macaé, Rio de Janeiro, então, assim, a gente foi pro Rio, ficou uma semana lá, e depois viemos pra Macaé, e ele conheceu minha família, e, tipo assim, apresentamos o churrasco, a comida brasileira, que, gente, não tem nada melhor do que comida brasileira, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, ele conheceu minha família e tal, e depois fomos. Deixa eu ver. Fomos pra Bahia, nesse mesmo tempo o Dio, né? Porque eu sou da Bahia, gente. Eu cresci no Rio de Janeiro, mas eu sou da Bahia, entendeu? Porto Seguro. Enfim, aí ele foi, amou a Bahia. Ficou lá, ó, chocado, passado, querendo, assim, ficar até mais tempo, né? Mas enfim. Aí depois voltamos da Bahia, voltamos pro Rio e ficamos mais uma semana lá no Rio e tal. Aí depois voltamos. Quer dizer, aí eu vim com ele pra Noruega, né, pra ficar um tempinho aqui, conhecer ele, a família dele e a parte da cultura dele também. E conforme o nosso relacionamento foi ficando mais sério, a gente casou e aí chegou aquela pergunta inevitável: onde a gente vai morar? Porque uma coisa é conhecer um país, viajar, passar algumas semanas, e outra coisa é se mudar para outro país e começar a sua vida do zero. E foi aí que a Noruega entrou de verdade nos meus planos, porque eu não estava simplesmente mudando de cidade, mas sim de país, de adaptação, cultura, idioma, clima.
E aí veio aquela mistura de sentimentos: ansiedade, felicidade, medo, expectativa. Porque aí você pensa, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar de morar aqui? Será que eu vou conseguir fazer amigos? Como vai ser para arrumar trabalho? Essas perguntas, né, que a gente se faz e a gente se questiona se vale a pena. Eu só tinha uma mala de 23 quilos e um sonho. Agora vamos falar sobre uma parte que muita gente tem curiosidade. Como foi o meu processo de imigração? No meu caso, como eu casei com um norueguês, o meu processo de residência foi relacionado ao nosso casamento. E eu vou ser bem sincera, essa parte burocrática pode ser bem estressante. Você precisa reunir documentos, entender regras, esperar respostas. E sobre o esperar respostas aqui na Noruega, gente, pode ser qualquer coisa. E tudo aqui é burocrático e tudo aqui é demorado. E você se sente um ioiô indo pra lá e pra cá, e as pessoas assim. É um. É um conjunto de desinformação, porque você vai num lugar, uma pessoa fala uma coisa, você vai em outro, fala pra você em outro canto, e aí vai, é uma dor de cabeça, gente. E quando você está em outro país e está tentando entender como tudo funciona, qualquer documento parece uma missão impossível. Eu gostaria de falar uma coisa: cada história de imigração é diferente. O processo que funcionou pra mim não vai ser necessariamente que vai funcionar para outra pessoa. Por exemplo, o meu processo de visto demorou 1 ano e 4 meses para ser aprovado. Porque todo mês eu só recebia uma mensagem falando: ah, você tá na espera, tá na espera. Sendo que eu conheço brasileiras que o delas já saíram em 2 semanas, teve outra que saiu em 1 mês, teve outra que saiu em 5 meses, 1 ano também, e por aí vai. Tá pensando em vir pra Noruega? Pesquisem sempre as regras oficiais que se aplicam no seu caso. Mas, emocionalmente falando, essa fase foi um processo muito difícil para mim, porque enquanto você está esperando documentação, autorização e resposta, como eu tive que esperar muito tempo pelo meu visto ser aprovado, gente, eu não podia fazer nada. Eu não podia começar no curso de norueguês, porque até então, meu visto, eu tinha direito a 1 ano, curso gratuito de norueguês, e, assim, eu não podia ir pro curso porque eu não tinha um documento. Então, assim, eu tive que começar a aprender norueguês em casa, e foi um processo, assim, muito, muito... Foi uma fase muito, muito chata, sabe? Porque basicamente, eu não podia fazer nada, eu não podia viajar. E, por exemplo, se eu fosse viajar, eu ia ser tirada da lista, sabe? Então eu teria que aplicar de novo. E fora que não é barato, gente. Não é barato, tá? Porque não é de graça. Próxima etapa que foi: ah, agora sim eu oficialmente moro na Noruega. E foi aí que começou a adaptação de verdade, hein? E uma das coisas que mais me perguntam é sobre o idioma. Uma coisa é você visitar um país que você não sabe a língua. Outra coisa é você morar nesse país. Precisa ir ao mercado, você precisa resolver algumas coisas, você precisa conversar com pessoas, entender documentos, lidar com situações do dia a dia. E no começo tudo parece muito difícil, porque realmente é, gente. Você literalmente sai do seu país para um país novo, começar a vida do zero e em outro idioma. Mesmo quando você consegue se virar em inglês, você sente aquela sensação de não pertencimento. Porque eu me sentia muito assim, sabe? Eu não pertenço a esse lugar, meu Deus, será que eu vou me adaptar? Porque, tipo assim, 3 anos aqui, e assim, é um processo, sabe? Aos poucos a gente vai se adaptando, mas tem certas coisas que a gente não se adapta, sabe? E tem outras coisas que a gente se adapta, mas demora mais tempo. Aprender norueguês foi e ainda é uma parte super importante da minha adaptação. E a maioria das coisas que eu aprendi em norueguês foi mais assim, no dia a dia, na marra, que eu tive que aprender norueguês na marra, tá? 2 anos já eu morando aqui, que quando eu fiquei nesse 1 ano e 4 meses sem poder ir pro curso, aí eu tinha que aprender, né? Então, assim, eu ia pra casa dos pais Sebastião, apesar de que eles falam inglês, então, tipo assim, ajudou bastante, porque já é difícil você se mudar e a família, né? Se eu não conseguisse me comunicar, eu acho que ia ser bem mais difícil do que já foi, sabe? Então, assim, só a avó dele que não falava inglês, então, assim, eu tinha que me esforçar pra aprender norueguês pra poder conseguir me comunicar com ela. Então é isso, eu aprendi inglês assistindo muitos vídeos no YouTube, tem uns canais noruegueses que eu assisto, tem o Speak Norsk, tem o Norsklare Karense e tem um... eu não lembro, gente, só sei que esses foram os canais que eu mais assistia. E músicas no idioma, leitura. Eu tenho livros até hoje de história em quadrinho do Pato Donald, porque foi uma das coisas que me ajudou bastante a avalancar o norueguês, sabe? Igual, tipo, eu aprendi muito inglês assistindo Friends. Então, eu assisti muito Scam também, essa série norueguesa, que me ajudou bastante, sabe? Eles falam, assim,
uma conversação mais do dia a dia, assim, então, assim, ajuda bastante. Assim como Friends me ajudou com o inglês, porque tem muitas expressões do dia a dia e tal, tal, entendeu? Então, assim, foi assim que eu aprendi norueguês. Então, quando eu comecei a ir pro curso de norueguês, eu já tinha um básico, sabe? Saber saudação, falar meu nome, né? E números, acho que de 1 até 10. Números, cores, sabia essas coisas. Então, assim, já ajudou bastante, já saber um pouquinho do básico, ter uma base antes de começar o curso realmente, sabe? E eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, sabe? Porque eu gosto muito de aprender idiomas. Eu sempre, desde criança, eu fui interessada. Eu sempre tive interesse em aprender idiomas. Então, assim, quando eu aprendi inglês, e tipo assim, eu não tive tanta dificuldade para aprender inglês como eu tive com norueguês até hoje. Porque, tipo, eu me sinto muito frustrada também, às vezes, porque eu sinto que eu não consigo me expressar tanto em norueguês como eu consigo em português ou inglês, ou espanhol também, sabe? Então, assim, é, aí acabou que, tipo, eu ficava me cobrando muito, sabe? Porque eu ficava vendo no vídeo no TikTok lá das pessoas que aprendem idioma rápido e tal. Aí eu queria ter o sotaque, não ter sotaque, sabe? Eu queria ter o sotaque neutro. Então acabou, depois de um tempo, eu parei pra pensar e falei, por que que eu me importo tanto sobre ter sotaque, sendo que o importante é você conseguir se comunicar e as pessoas entender, é as pessoas falarem, você entender, mas aí depois que eu parei de ter esse pensamento, meio que destravou mais, sabe? E como eu trabalho numa creche, eu trabalho com criança, então ajudou bastante a trabalhar lá. E eu aprendo muito com as crianças. E é muito engraçado que quando eu falo alguma coisa errada, eles me corrigem. Eles ficam, Nai, det er feil. Falam, não, tá errado, é assim assim que se fala. Aí foi isso, eu fui pro curso por uns 3 meses, o curso de norueguês, mas eu senti que eu não tava mais aprendendo, porque, tipo, eles focavam muito na gramática, sabe? Então, tipo assim, eu aprendi de um jeito lá, eu consegui entender, mas na vida real eu não consegui entender quase nada, porque, tipo, até onde eu moro, o povo fala com dialeto, com sotaque bem diferente, assim, do o que a gente estava aprendendo, que era um sotaque neutro, que é o bukmol, sabe? Então, tipo, depois de uns 2 meses, eu senti que eu não tava aprendendo mais, então eu falei, pra que que eu vou perder meu tempo vindo aqui sendo que eu não tô aprendendo quase nada? Aí depois de 3 meses, eu parei de ir pro curso e continuei trabalhando e até hoje eu tô assim, né? Tem 1 ano já que eu tô no meu trabalho, graças a Deus, e o norueguês, né? Não é perfeito, eu consigo me comunicar, mas eu sinto que eu poderia ser melhor no norueguês, porque às vezes eu fico tendo ainda dificuldade para me expressar, sabe? Eu acho que o meu vocabulário é muito limitado, mas eu consigo me virar, eu consigo ir no mercado, eu consigo viajar sozinha, eu consigo ir nas consultas sozinha, então não preciso de tradutor ou não preciso falar inglês, sabe? Eu tento o máximo. I push myself. Tipo, eu me esforço o máximo pra poder me comunicar em inglês, mas às vezes eu sinto que dou uma falhinha, mas tipo assim, norueguês, né? Norueguês. Então, assim, tá tudo certo. Eu sei que é um processo e conforme o tempo vai passando, a gente vai melhorando. Então, é isso. Eu só preciso falar mais norueguês em casa. E uma coisa que eu aprendi nesses últimos 3 anos é que a adaptação não acontece de um dia pra outro. Não é como se depois de 6 meses eu acordasse e falasse, pronto, agora eu sou norueguesa. Não é assim que funciona. É uma coisa muito gradual. Começa a entender como as pessoas se comportam, como funciona a sociedade, os costumes, o jeito de trabalhar e as relações sociais. Outras coisas fazem você se perguntar por que que eles são desse jeito, por que fazer certas coisas desse jeito. Então, tipo assim, dá aquele super choque cultural, sabe? E você começa a perceber que aquelas coisas que você achava que era normal é só, na verdade, o normal daquele lugar de onde você é. E isso pra mim foi uma das maiores experiências de viver como imigrante. E uma das partes mais importantes da adaptação foi o trabalho. Porque quando você muda de país, não é só chegar e continuar a vida de como você tinha antes. Você precisa entender o mercado de trabalho, quais são as oportunidades, quais são os requisitos e o idioma. E dependendo da sua profissão, pode ser ainda mais complicado. E como foi o meu processo de trabalho aqui, eu lembro que eu mandei currículo para vários lugares, só que, tipo, só 2 lugares me responderam. No caso, eu fui fazer entrevista, né, num shopping lá de uma loja de celular, e eu fiz a entrevista e não fui aceita. E olha que foi em norueguês, tá?
Gastei meu norueguês à toa dali. E a segunda entrevista foi na creche, que inclusive eu fui aceita, e é onde eu estou trabalhando até hoje, já faz um ano. E eu não tenho nenhuma formação profissional, mas antes de eu mudar para o Brasil, eu tinha planos de fazer faculdade, eu até tinha começado a olhar as faculdades, só que aí foi quando eu me mudei para cá. Mas eu até pesquisei, tem um negócio aqui, Career Center, que você. É como se você conversa com uma pessoa pra te dar, tipo, conselho sobre o que fazer com o seu futuro, sabe? Então eu acho isso bem interessante aqui. Eu quero fazer faculdade, mas aqui na Noruega é muito. Como que eu vou dizer? Além do idioma, né, que eu tenho que ainda dominar o norueguês para poder fazer faculdade, eu teria que fazer um ano de ensino médio. Tipo assim, eu teria que fazer o último ano do ensino médio, sendo que, tipo assim, eu já terminei o ensino médio no Brasil. Qual é o sentido de eu fazer ensino médio aqui, sendo que um absurdo, entendeu? Então, assim, aí isso me desanimou. Aí eu pensei, meu Deus, eu não quero voltar pra escola. Foi o pior período da minha vida, então quero muito fazer faculdade, então assim eu pensei, e se eu fizesse aquele outro jeito que tem, tipo, se você paga pra fazer só as provas, e aí você passando, você pode entrar na faculdade. Mas você tem que ter um nível bom de norueguês, sabe? Então assim, eu pensei, eu vou focar no meu norueguês primeiro nesse agora, né? E talvez ano que vem eu comece a faculdade. Porque, né, aí eu fazendo as provas e tal, nem preciso ir pro ensino médio e perder tempo lá. Sendo que o ensino daqui nem se compara com o do Brasil. Inclusive, o ensino do Brasil acho que dá 10-0 no daqui. E é isso. E como eu tinha falado mais cedo naquela questão do idioma, trabalhar na creche acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque, tipo, eu basicamente parei de ir pro curso, né? Porque eu não tava sentindo que eu tava aprendendo muito. E acabou que foi bem mais vantajoso, porque eu comecei a trabalhar na creche e eu aprendi muito mais e aprendo todos os dias quando eu vou pro trabalho, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de criança, eu tenho até pensado muito em fazer pedagogia. Pedagogia ou psicologia, porque eu amo, sabe? Psicologia. Então, essas são, acho que, as minhas 3 opções. Psicologia, pedagogia, porque eu trabalho na creche, então uma coisa leva a outra. Ou jornalismo, porque eu gosto muito disso, sabe? De jornalismo. Acho que essa foi uma das coisas que mais me fez sentir que essa era a minha nova vida. Você percebe que, apesar de ter toda uma história, experiências e uma vida no Brasil, aqui você precisa reconstruir algumas coisas. E são esses momentos que fazem tudo valer a pena. Depois de 3 anos morando aqui, eu consigo olhar para aquela pessoa que se mudou para cá em 2023 e perceber o quanto eu mudei. Eu aprendi muito sobre a Noruega, sobre os noruegueses, sobre imigração, mas principalmente sobre mim mesma. Morar fora te tira um pouco da zona de conforto. Você aprende a resolver problemas sozinha, você aprende a lidar com a saudade, conviver com diferenças culturais e principalmente aprender que casa não se resume a um só lugar. Eu sinto muita falta do Brasil, da minha família, dos amigos, da comida e de determinadas coisas da nossa cultura. Mas hoje também a Noruega faz parte da minha história e é aqui que eu venho construindo a minha vida. E essa foi a história resumida de como eu vim parar aqui na Noruega. E é claro que eu tenho muito mais coisas para contar. Tem história de relacionamento, casamento, burocracia, imigração, idioma, trabalho, diferenças culturais. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer acompanhar a vida real de uma brasileira morando na Noruega, sem romantizar demais e sem dizer que tudo aqui é perfeito, já se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você teria coragem de deixar a sua vida e se mudar para um país e começar uma vida do zero? Ou se você já mora fora, me conta aqui nos comentários qual foi a parte mais difícil da sua adaptação. Eu gostaria de saber muito a história de vocês também. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Ha det bra! Tchau, tchau!